Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 125. Glória a Deus. Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, Pai, para declarar que estamos aqui para receber a Tua palavra. Mas entendemos que apenas a Tua palavra escrita, tendo o conhecimento dela, ela já nos enriquece e nos dá direção, Pai. Mas eu te peço que, junto com isso, o Senhor faça uma obra que só o Teu Espírito pode fazer, de levar essa palavra no mais profundo do nosso coração e gerar vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encontramos não só pessoas, mas às vezes nos encontramos, às vezes cheio de dúvidas, não é verdade? Não sei se você já sentiu isso. Cheio de dúvida. Parece que tem uma temporada que você olha no espelho, se bobear, você pergunta quem é você, né? Ou o que você está fazendo aqui, né? As coisas assim, um tempinho difícil, né? E geralmente ocasiões como essa, que a gente vai tendo mais do que uma dúvida, acompanha um monte de coisa, né? Sentimentos vêm, né, com isso. Vem insegurança, porque como é que eu faço, que decisão eu tomo, se eu não sei para onde ir, o que devo fazer, né? E aí eu estou falando hoje assim, para pessoas de maneira geral e também para a igreja, né? Que nós estou falando para vocês. Então, às vezes em relação à nossa própria família, o que eu devo fazer? Porque às vezes dentro de mim tem um tipo de sentimento, só que eu não sei se aquele sentimento está me direcionando para fazer determinada coisa, mas será que eu devo fazer? Será que é o certo aquilo que eu estou sentindo? Ou eu deveria agir de maneira diferente? Às vezes a gente está até já agindo daquela forma já durante um tempo e nada tem mudado, não temos alcançado mudança, diferença em nada no relacionamento. Às vezes os pais, né? Hoje muita preocupação com seus filhos, né? Mas a preocupação não tem resolvido nada, os problemas estão chegando e às vezes avolumando, e os pais ficando cada vez mais angustiados, também não está resolvendo, a angústia não resolve, e simplesmente estamos com angústia, né? E essa noite eu queria trazer algo que eu não creio que é novidade, eu creio que podemos esquecer de algo fundamental na nossa vida, né? Onde que nós buscamos segurança. Irmãos, buscar segurança não é alguma coisa vir no nosso coração, na nossa mente e fazer assim, tirou. Não existe isso. Ou então só se for um tarja preta bem forte mesmo, para tirar, te deixar assim, apático, né? Sem sentir nada. Mas a gente vê isso, né? Vê as pessoas extremamente preocupadas com o seu trabalho. As pessoas estão muito preocupadas. E, poxa, vamos puxar um pouquinho da história bíblica. Nós temos relatos, né? Não vou citar aqui, porque é uma infinidade de relatos de personagens, pessoas que viveram épocas muito difíceis, enfrentaram adversidades enormes. E eles também sentiram angústia, ansiedade, preocupação, tal. Mas quando eles aparecem na Bíblia, aparece a história deles, entrando no problema e saindo do problema. E isso é interessante, não é? Que todo mundo quer sair da crise, né? Todo mundo quer sair da incerteza, né? A incerteza é uma sensação horrível. E eu gostaria de caminhar um pouco nessa direção, porque nós precisamos disso.
Eu e você aqui, nós precisamos disso. Nós temos declarado aqui dentro que nós cremos um Deus vivo. Está entendendo? Nós declaramos que o nosso Deus vive. Se Ele vive, o que Ele está fazendo? Às vezes, nós somos testemunhas sobre a terra, tá certo? Hã? Testemunhas. Nós somos o corpo de Cristo. Posso puxar um monte de passagens aí que falam sobre isso, mas somos testemunhas. E a questão não é uma cobrança, mas a questão, o que eu estou testemunhando para o mundo? Angústia, preocupação. Faço esse negócio, não faço esse negócio. Saio da empresa ou não saio? Agora já tem outro questionamento, né? Tiro a vida ou não tiro a vida? Tem até esse agora. Será que se eu tirar a vida eu vou para o inferno? Ou será que Deus vai entender a minha aflição e vai ter misericórdia e eu vou mais cedo para o céu? Eu já ouvi algumas vezes já esse ano pessoas me perguntarem isso, crente. Então, às vezes a gente não fala aqui, né? Mas a questão não é falar, é sentir. E aí, nosso Deus está vivo. Ele está de costas para nós. Alguém conseguiu amarrar os braços de Deus? Alguém conseguiu fechar a boca de Deus? Alguém conseguiu colocar um algodãozinho, agora nem algodão é coisa de velho, né? Aquelas buchinhas de silicone, alguns usam para nadar, outros são mulheres que usam por causa do ronco dos seus esposos, né? Aí enfia aquilo lá porque é só a misericórdia de Deus, então põe, né? E aí? Eu estou tentando mostrar para você, espera aí, que realidade nós estamos vivendo? Irmãos, qual é o real da sua vida? Deus vive ou não vive? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Você crê nisso ou não? Aí eu creio. Pronto, parou aí? Então estamos sozinhos na terra? Ou Ele é fiel naquilo que Ele disse, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que estaria conosco até a consumação dos tempos. Até a consumação dos tempos, irmãos, até a volta do Senhor. Então, se isso é verdade, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está lá. Daqui a pouquinho, quando eu entrar no carro, Ele está lá também. No caminho para minha casa, Ele está indo comigo. Eu entrei em casa, Ele também está lá. Ele já está lá porque minha esposa está lá. Eu deito, Ele deita. Será que nós cremos na promessa que foi dita ali em Hebreus, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você está crendo nisso, irmão? Porque a sua vida, a sua conduta, ela está diretamente ligada àquilo que você acredita. Estão entendendo isso? Então, nós estamos falando de um pouco de fé aqui, né? Ou quase tudo é fé aqui. Olha lá. A gente fala. O que diz lá em João 1,12? Vamos lá, povo de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu criei, eu recebi o Senhor Jesus na minha vida. E você? Irmãos, isso é maravilhoso, porque olha, se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu me tornei filho de Deus. Qual é a vantagem de ser filho de Deus? Hã? Pode falar, irmão. Hoje é um culto dinâmico. E aí? Qual a vantagem de ser filho de Deus? O que o não filho tem de diferente do filho?
salvação, herança, tal, né? Legal. Nós cremos nisso. Não, você crê nisso? Mas você crê ao ponto de você andar mostrando para o mundo que você crê nisso? Você anda de determinada forma que você não precise recitar a palavra, mas a sua conduta expressa isso. Você acredita que se você crê, será salvo tu e tua casa? Isso é uma promessa de Deus. Deus prometeu isso. Creais em mim e será salvo tu e tua casa. Não é? Você acredita nisso? Se você acreditar nisso, você tem que andar em conformidade com isso. Irmãos, crer não é assim. Eu creio em Deus. A palavra de Deus diz que até o diabo acredita que Deus existe. Ele não só acredita, mas ele treme. Ele teme. Né? Então não é nessa proporção. É muito diferente. Eu creio ao ponto de ouvir o que Deus diz na sua palavra e eu tiro tudo que porventura seja diferente daquilo que está sendo dito, eu tiro da minha mente, do meu coração e vou andar em direção ao que a palavra diz. Por quê? Porque ela é a verdade. Isso é crer. Estão entendendo? Isso é crer. Então o que acontece? Irmãos, relacionamento conjugal dentro da igreja tem que andar em conformidade com a palavra de Deus, porque é uma ordem? Não, porque Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. O plano é maravilhoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí, por que eu estou trazendo essas coisas que parecem, nossa, mas eu já sei isso. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Né? Peraí, então se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, qual é a diferença que isso vai fazer? Eu entreguei porque eu confio nele. Você confia no quê? Que ele é o meu Salvador. O que mais? Ele se tornou o Senhor da minha vida. Senhor é dono. Dono diz e o outro obedece. Não tem meio termo, não tem discussão, não tem blá blá blá, nada disso. É sim, Senhor. Quem serviu o exército sabe disso. Estou certo, Azevedo? Polícia militar. Bate continência aí, né? Não é isso? Questiona não, filho, que vai entrar no estreito. Estão entendendo? Só que nós sempre temos, desculpe, irmãos, é importante entender isso. Cuidado, irmãos, com a distorção que a cultura do mundo vem trazendo para dentro da igreja, de que se submeter à autoridade é você ser um tolo. Submeter à autoridade é você ser pau mandado. As pessoas estão reagindo assim em relação à direção de Deus na sua palavra. Ele faz parte, mas ele nunca faz tudo direito. Ele só faz parte para dizer que ele ainda tem o domínio das coisas. Irmãos, qualquer pessoa aqui, se você quiser ter o domínio da sua vida, Deus nunca vai te forçar a entregar o direito da sua vida para ele, se você não quiser. Mas existe uma condição para ser salvo, irmão. Ele tem que conduzir a sua vida. Estão entendendo, irmãos? Você não sabe, ninguém sabe se não for dirigido por Deus. E se você crê nisso, na fidelidade, no amor de Deus pela sua vida, o que nós fazemos? Lógico que eu vou deixar Ele conduzir, porque eu não vou conseguir, sozinho não. Por isso que na palavra fala, sem Deus nada podeis fazer. Ele não está dizendo que a gente é retardado e que a gente não tem capacidade para fazer nada. Deus nunca fala um negócio desse. É nesse sentido, irmãos. Você não conseguirá andar no caminho do Senhor sem a presença do Espírito de Deus na sua vida.
O judeu tentou, não conseguiu. Vem, Deus intervém nisso, vem a era da graça. É o que nós vivemos, que os profetas, os sacerdotes e outros queriam estar vivendo. Eles ouviram dizer que este tempo chegaria, mas eles não viveram. Hoje nós vivemos e nós não estamos aproveitando isso. Estamos sofrendo a consequência de achar que vir à igreja é a solução. A igreja não é o lugar da salvação. Estão entendendo, irmãos? Aqui você ouve de Deus, aqui você aprende de Deus, aqui você entende, né? Cresce com o testemunho de um, testemunho do outro. Meu Deus, Deus está fazendo coisas lindas, tal. Eu também quero, aí dá gás, né, em você. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor diz que haverá um tempo que os anjos do Senhor virão, né, na volta do Senhor, para recolher o que são dele, separar o que é dele e o que não é. E existe uma marca naquele que realmente entregou a sua vida ao Senhor. Esse é do Senhor, o outro ainda não é. Por quê? Porque envolve escolha, irmão. Envolve escolha. Então, olha o que o salmista diz. O salmista, Davi, falando coisas, um homem que não tinha o Espírito de Deus habitando nele diariamente, todo o tempo, né? Olha lá. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Irmãos, uma coisa é você, olha, preste bem atenção. O monte está ali, ele recebe chuva forte? Recebe. Vento forte? Recebe. Pode vir o tremor? Pode. Mas está dizendo que esses montes aqui, o efeito de tudo isso, sem abalo. Estão entendendo? Deus não está dizendo você está livre de aflições, porque a palavra não se contradiz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o precursor, irmãos. Eu tenho que estar agarrado nele, porque ele vai me ensinar como andar dessa maneira. O que acontece hoje é que vem a chuva forte, vem a tempestade, vem as adversidades da vida. Vem as adversidades da vida, e aí? E aí que a pessoa se abala, desmorona. Aí, assim, quer ver? Conjugal. Você quer ver um casal, se está firme mesmo, se amam de verdade, mexe no bolso. Mexe no bolso do casal. Rapaz, antes era beijinho, alisamento, um alisa o outro o tempo todo. Aí daqui a pouco começa a unhada, palavra dura. Aí começa a invocar o inferno na casa, né? Porque fala, isso aqui é um inferno. Começa a mudar vocabulário por causa das finanças. Por quê? Porque o abalo financeiro é uma ameaça. Não é verdade? É uma ameaça. Quem já teve momentos difíceis sabe disso. Aí entra o Senhor, irmãos, para fazer a diferença na nossa vida. Isso aqui, irmãos, não é uma cobrança. Isso aqui é uma condução para nós vivermos realmente uma vida diferente. Como a minha emoção tem que ser trabalhada. Mas a minha emoção só vai mudar se a minha fé mudar, irmãos. Não tem como. Olha isso aqui. Vamos para o Salmo 121. Vamos ser bem bíblico, né? Levanto os olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Por quê? Está na aflição? Preciso de socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. E daí vai. Entenderam, irmãos? Então, se você tem um papel aí, uma caneta, anota. Anota porque isso é fundamento para a sua vida. Como que a fé deve acontecer? A fé, ela tem que puxar todo o restante da tua vida. A fé é que conduz a sua emoção. A fé conduz as suas ações. Estão entendendo? Então, se você compara como um trem, a fé é a locomotiva e o restante é vagão. É conduzido. Então, se a minha fé no Senhor, ela é real, é consistente. Deus é Deus do meu dia a dia, é o Emanuel, Deus conosco, né? Se ela está assim, a minha emoção se acalma, se aquieta. Por quê? Porque difícil, quer dizer, tempestade ou calmaria, Deus está aqui. Se a minha fé é suficiente para eu ter uma vida de oração, acreditando que Deus vai falar comigo nas orações e através da palavra, eu tenho uma dúvida hoje, mas não para sempre. Por quê? Porque eu vou falar com Deus e Ele vai me responder. Estão entendendo? Então, às vezes vem a insegurança, mas ela vem, ela tem que passar. Né? Aquele texto, né, bem conhecido também, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é a demonstração não só do que Deus faz, mas também quando nós lembramos quem é Deus. As nossas aflições começam a perder até a razão de ser. Sabe, irmãos, todas essas colocações é porque, como pastor, acompanhando as pessoas, eu vejo muitas colocações de aflição, muitas. São relacionamentos com os filhos, relacionamento de casal, a sua própria existência, é o trabalho, é uma infinidade de coisas. E algumas vezes as pessoas vêm até mim para saber, pastor, o que eu faço? Irmãos, em muitos casos não seria difícil dizer, faça assim, 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 assim. Mas eu não posso te orientar dessa forma. Sabe por quê? Porque hoje eu posso estar aqui e amanhã não. E você tem que saber, aquele que estará sempre com você e pronto a te orientar em tudo que você precisar. Esse não é um pastor, é o Senhor, né? Entendem isso? Então a confiança tem que ser maior no Senhor. E às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Em coisas bobas, coisas pequenas. E se nós ficamos tão frágeis com coisas tão pequenas abalando a nossa vida, meu irmão, que perigo que está rondando a sua vida, porque você está frágil. E se vier uma surpresa, algo maior que você não esperava, aonde que você vai? O nível de desespero que você vai entrar. Estão entendendo, irmãos? Agora, a palavra do Senhor diz, olha só, como é que Deus te vê? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus olha para nós e fala assim, sois sal e luz da terra. Preste bem atenção, ele não fala, vocês se tornarão, ele não fala, eu espero que, ele não fala assim, ele fala, ele afirma, ele te vê assim, sois sal e luz da terra. Isso significa que a nossa vida, o plano de Deus é que a nossa vida seja diferente
da vida sem Ele. Bem diferente. Para que seja vista essa diferença. Então eu gostaria que, na verdade, de parar por aqui, dizer, meu irmão, nós temos que ser humildes o suficiente de fechar os nossos olhos e falar assim, Senhor, eu não sou como os montes de Sião. Eu não estou nesta condição. Senhor, eu declaro que Tu és o Senhor. Eu declaro que eu digo que creio que o Senhor é comigo todos os dias, mas as atitudes da minha vida estão revelando para mim mesmo que eu digo, mas eu não creio mais como eu deveria crer. Vocês estão entendendo, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Lembra, a fé conduz a sua emoção e as suas ações. Se isso é verdade, está sendo revelado. Irmãos, se você vai aí fora, você encontra várias pessoas que falam que creem em Deus. Aí você fala, eu faço às vezes de propósito, né? Eu falo, que legal, tal, em que igreja que você está frequentando? Aí a pessoa, nenhuma. Eu falo, mas você disse que crê em Deus. Aí geralmente começa a contar algum mal-estar que teve na igreja, alguma coisa que aconteceu, e aí feriu, se machucou, e estou fora da igreja. Mas eu ainda oro em casa, leio a Bíblia, sabe? Já ouviu essas pessoas, né? Olha como a gente troca fácil as coisas. Quem te salvou? Quem te salvou, irmão? Foi o irmão que te magoou? Foi o irmão que falou uma coisa atravessada para você? Não foi, né? Mas olha só, a pessoa deixa de seguir a orientação de quem salvou, deixa de adorar aquele que merece a nossa adoração porque nos salvou, considera todo o restante do povo que congrega naquele lugar pessoa que não vale a pena se reunir por causa de um ou dois. É um absurdo. É uma reação que não tem sentido. Mas muitas pessoas estão fazendo isso hoje. Não me trataram bem. Me diz uma coisa, irmãos. Jesus desistiu de você porque lá atrás trataram ele mal? Desistiu? Você tomou já uns pega mesmo, uns esfrega para sair sangue do seu corpo? Para você dizer que não vale a pena ir na igreja porque você toma pancada? Também não. Percebe, irmãos? Eu estou mostrando para vocês hoje que muitas vezes aquilo que nós estamos sofrendo hoje é porque nós não estamos permitindo crescer em nós aquilo que nos faz vencer o mundo, que é a nossa fé. O apóstolo Pedro disse, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meu irmão, se a tua fé não é suficiente, as adversidades vão tragar e vão abater e gradativamente vai caindo. Agora Davi foi um homem de batalhas, não foi? Foi ou não foi, irmãos? Um rei de batalhas. Eu acho tão interessante, preste bem atenção, olha que interessante, uma pessoa, você imaginou, a guerra lá não era apertar botão, irmãos, a guerra lá é arrancando o braço, arranca a orelha, decepa a cabeça, aquelas coisas bem brutal, né? Aí você vai em Salmos, você vê uma pessoa extremamente sensível, não parece a mesma pessoa, é ou não é? Onde que está aquela brutalidade de homem de guerra, de conquista, né? Muita ousadia. Aí quando ele vai falar das coisas de Deus, uma sensibilidade enorme.
Meu Deus, isso é vida com Deus. Agora, o que aconteceu com Davi? Ele errava como nós erramos, mas ele se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque ele acreditava, ele tinha fé, ao ponto dele fazer as coisas que fez. Quando Deus disse assim, quando Davi quis construir um lugar de adoração a Deus, porque ele amava Deus, ele reconhecia todas as vitórias que Deus tinha dado a ele, e ele fala para Deus que quer construir uma casa de adoração. Deus fala assim, não, preste bem atenção, não. Ouça bem. Poxa, mas que desejo tão lindo, né? Fazer um lugar de adoração a Deus, e Deus diz não. Ele disse não. Não. Você é um homem de mãos de sangue. Você não construirá esse lugar, mas a sua descendência. Então ele acumulou tesouros de batalha, e quando Salomão assume o reinado, na verdade ele já era riquíssimo. Entende isso? Mas Davi ouviu não, e ele aceitou o não. Por quê? Porque Davi era submisso. Davi adorava Deus. Se a vontade de Deus é essa, louvado seja o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Isso é viver em paz, irmãos. Quem vive em paz com Deus, com certeza viverá em paz consigo mesmo. Você não encontrará paz no mundo. Por quê? Porque lá em Filipenses já diz isso, né? Não é a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus é aquela paz que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Entenderam? Então às vezes nós estamos olhando e depositando confiança em muitas coisas, irmãos, quando na verdade nós temos que voltar para a essência da nossa vida, que é Cristo. E dar atenção a isso, alimentar isso, deixar isso crescer dentro de nós, para voltar a ser os princípios de Deus, voltarem a conduzir a nossa vida, não mais o nosso eu. Amém? Eu gostaria de orar. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando o anjo disse, Jesus, que o teu nome seria Emanuel, ele não deu apenas o nome, mas ele deu sentido. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus presente na nossa vida a cada instante, a cada momento. E a tua palavra nos diz, Senhor, e nós cremos nisso, que o Senhor nunca vai nos deixar, nos abandonar. Senhor, não existe tempo difícil ou tempo tranquilo, o Senhor é Deus conosco todo o tempo. Que esta verdade, Deus, seja forte o suficiente em cada um, porque é uma verdade revelada na tua palavra, que ela se torne, Deus, a condução para que as nossas emoções sejam tratadas, a ansiedade, a angústia não faça mais parte da nossa vida, mas que nós possamos viver a paz que vem do Senhor, que nós possamos sentir segurança em Ti, Pai, porque Tu és fiel, Deus. Que cada um possa viver isso intensamente em nome de Jesus. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada lar e cada família representada aqui. Que essa semana seja uma semana de vitória diante do Senhor, de vitória diante de qualquer adversário, que nós possamos alcançar vitória no Senhor, por andar no caminho de vitória que é revelado pelo Senhor. Que assim seja sobre cada família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.